pelos vales de Minas. Oferecimento Cicobi Cred 100. Nascemos em Guanhães. Crescemos com você. Olá a todos, boa tarde. Estamos começando mais um Pelos Vales de Minas e hoje é na cidade de Guanhães, que está comemorando 150 anos. Vamos ter 3 episódios para poder contar a história dessa cidade tão encantadora. Primeiro episódio, que é hoje, iremos contar a história dessa cidade tão encantadora. O programa de hoje é uma parceria com a TV Goiães e o videomaker Natanael Gonçalves. Então, venha conhecer comigo essa cidade tão incrível que é a cidade de Goiães. No coração do Vale do Rio Doce, entre montanhas que guardam histórias e tradições, está Guanhães, uma cidade mineira com alma e interior e passado rico, cravados em cada pedra das suas ruas, em cada detalhe das suas construções. Hoje, pelo caminho da memória, vamos conhecer Guanhães, sob o olhar de quem entende a história. E que na época, depois de muito tempo, apareceu ali perto da prefeitura, que a prefeitura pôs, né? Ela chamava Canela Roxa. Ali que era o forró do povo. Eu lembro como fosse hoje. Eu deixei a mula arriada aí no passeio, aí em casa, no terreiro. Quando eu cheguei, não achei a mula, roubaram a mula. Apesar de muitas coisas, muitas evoluções que eu tenho presenciado, agora eu estou presenciando o asfalto na cidade, que está engrandecendo muito a nossa cidade, né? No centro da cidade, esculturas em pedras eternizam os primeiros habitantes dessa terra. E Adriano nos conta um pouco dessa história. Então, aqui na região de Guanhães viviam os indígenas guanaãs, da nação dos botocudos, né? Era uma grande nação, né? Os botocudos eram uma grande nação que agregavam vários povos, os guanaãs, os malalis, os monoxós e inclusive os krenaques, lá da região mais próxima do Rio Doce. E com a chegada dos primeiros exploradores em busca de ouro, essa paz com que eles viviam, acabou, né? Isso começa com a Carta Régia de 13 de maio de 1808, que o príncipe Dom João VI ele decreta guerra ofensiva aos índios guanaãs. Mas, na verdade, ele decreta guerra ofensiva, está na carta, aos índios que vivem às margens do Rio Doce e nos rios que nele desaguam, que é o nosso caso. Nós vivemos aqui numa região que pertence à bacia do Rio Doce, numa parte mais alta. Nossos rios desaguam no Rio Santo Antônio, que por consequência desaguam no Rio Doce. Então esse decreto, ele decreta a caça ofensiva, a guerra ofensiva aos indígenas, numa justificativa de que eles não eram passíveis de serem, possível de serem pacificados. Séculos depois, chega aqui em Guanhães uma companhia inglesa, a Candonga, chamada The Candonga Gold Limited, que é uma companhia inglesa que visava explorar o ouro da jazida da fazenda do Candonga. Vieram alguns ingleses, família Lott, que deixou raízes, deixou descendentes. Haja vista hoje o prefeito da cidade é o Evandro Lott, né? Então eu costumo nos meus estudos observar isso, né? Estou escrevendo um filme que vai ser lançado agora em novembro, que é o filme Entre Ouro e Almas, que conta essa história de Guanhães pormenorizada, né? E aí eu costumo observar que os descendentes ingleses deixaram raízes profundas, profícuas, né? E iniciaram um outro capítulo da história de Guanhães com essa exploração do ouro. E não só os Lott, né, deixaram essas raízes importantes, porque foi a partir, eu costumo observar nos estudos,
que foi realmente a partir dessa jazida de ouro descoberta na fazenda do Candonga, é que a cidade ganhou uma força maior para aquela época, porque chegaram em torno de uma mineração, principalmente aurífera, chegam comércios, serviços e novos habitantes. Essa mineração não durou muitos anos, foram 7 anos de exploração, mas a cidade permaneceu. Então ela ganha força a partir disso daí. E curioso também é observar que os indígenas que foram lá atrás, que desapareceram lá atrás, né, que foram dizimados, desapareceram lá atrás, hoje, muito recentemente, chega aqui em Guanhães e habitam a fazenda do Candonga, indígenas que lá hoje vivem, né? Eu tenho grandes amigos lá, o cacique, o Pachorrã, mas eles são de origem pataxó, que nada tem a ver com a origem Guanaã que aqui existiu. Vieram do sul da Bahia, né? E por algumas questões, que são questões particulares, eles vieram a aportar aqui em Guanhães. Então, assim, essa ancestralidade da família Lott, lá de trás, que dá uma força motriz para essa cidade crescer como ainda cresce hoje, ela resistiu. E os indígenas, mesmo que sejam outra nação, eles retornam para cá de alguma forma. Então, há algo de misterioso nisso, inclusive, né? As raízes, elas, uma vez fincadas, elas permanecem. A história de Candongas, em Guanhães, remonta à corrida do ouro que marcou o Brasil por séculos. Essa atividade marcou a paisagem local, deixando marcas profundas das antigas minas ao caminhos percorridos por trabalhadores e pessoas escravizadas. Hoje, a memória dessa época vive no Parque Estadual Serra da Candonga, que preserva não apenas Mata Atlântica remanescente, mas também abrigo do povos indígenas pataxós, símbolo da resistência e da cultura ancestral. Natanael Gonçalves produziu um documentário sobre essa Serra Estadual da Candonga. Localizado no município de Guanhães, em Minas Gerais, o Parque Estadual Serra da Candonga conta com uma área total de 3.302 hectares. Criado em 17 de dezembro de 1998, é um tesouro escondido em uma importante porção remanescente da Mata Atlântica. O relevo suavemente ondulado e a paisagem caracterizada por pastagens e remanescentes de vegetação nativa formam um cenário de rara beleza. Esta combinação exuberante compõe o cartão postal do parque, a Pedra do Urubu. Pouco se sabe sobre a origem de seu nome, mas a oralidade local nos deixa algumas pistas, com origens ainda enraizadas no passado histórico deste antigo lugar. Eu sou Evandro Alvarenga, sou jornalista guaianense, como diz nossos amigos, né? Nascido e criado na Rua do Pito. Não, nascido em Dores e criado na Rua do Pito. E desde criança a gente ouve as histórias do Candonga e isso fica muito na memória da gente. Primeira vez que eu vim aqui, conseguimos ver umas lápides, né, que chamava do cemitério dos ingleses. Essa lápide, como podem ver, R.M. 1836. A história de um bandeirante que, desde que aqui chegou, permanece no Candonga em seu profundo sono. O túmulo, ainda preservado, inspirou um conto local que ajuda a explicar o nome da pedra, a lenda da Boca do Inferno. Um casal, a única mulher que entrava na mina, junto com o marido dela. Os dois, eles eram bem animados, trabalhavam muito. Um belo dia, que teria sido a explosão da mina, saiu aquele monte de gente machucado, mas a mulher ficou. O RM saiu desesperado, conta-se que um dos servidores ficou maluco e saiu para o povoado, né, da São Miguel e Almas, azucrinando as pessoas.
No dia que a mina explodiu, falava-se que houve trovoadas e os raios caíam justamente no local. Eles tinham encontrado a boca do inferno. A mina foi lacrada, ninguém podia entrar. O patrão foi, buscou o padre, tudo que ele podia ajudar. Só que antes dele voltar, o RM entrou sozinho. E ele saiu com o corpo todo em chamas, falando que o demônio era uma fêmea e que ele teria se casado com o próprio demônio. Ele saiu totalmente azucrinado e se isolou na casa onde ele morava. Quando alguém conseguiu entrar na casa onde ele estava, encontrou esse RM enforcado. Nesse dia, os urubus povoaram a pedra porque eles tiveram muito trabalho para limpar os restos aqui da explosão do que eles acham que não era de humanos, mas e sim dos demônios. Com 1.165 metros de altitude, o maciço rochoso é o ponto mais alto da unidade de conservação. E seu cume pode ser alcançado por uma trilha de aproximadamente 1.700 metros. Nossa expedição segue caminho para a região sul do parque, em busca de um local ainda desconhecido por muitos, um tesouro escondido, que surpreende aqueles que têm o privilégio de testemunhá-lo. O percurso é desafiador. Cada quilômetro percorrido nos aproxima do desconhecido, despertando um misto de ansiedade e expectativa. Fim da linha para o carro. A partir daqui, precisamos seguir a pé, em uma caminhada de aproximadamente 2,5 km. A vegetação densa, como uma guardiã natural, parece querer nos impedir de avançar. No caminho, uma árvore nos chama a atenção por seu contorcionismo. Um jacarandá do cerrado. Prova viva da biodiversidade da flora local. Seguindo adiante, a cada passo o som distante da água nos impulsiona a continuar. Estamos prestes a descobrir um segredo bem guardado pela floresta. A Cachoeira do Córrego Alto, com aproximadamente 75 metros de queda, é formada por um curso d'água genuinamente local. Sua nascente, no topo da imponente serra, é totalmente preservada pela unidade de conservação. Além dessa, aproximadamente outros 20 mananciais são protegidos pelo parque, que desempenha um papel fundamental na produção hídrica de nossa região. Riqueza do bem mais precioso para a vida. Vamos dar uma pausa no nosso programa e já voltamos pelos Vales de Minas, aqui direto de Goiânia. Cicobi Crediceme. Você ajudou a construir mais de 289 milhões de reais de economia gerada na região em 5 anos. Mais de 5 milhões de sobras devolvidas aos nossos cooperadores em 2025. Nascemos em Guanhães, crescemos com você.
Nato Peixe. Desde 1985, produzimos com o mais alto padrão de qualidade pescados e frutos do mar. Com garantia de fiscalização federal, nossos produtos são naturais e sem conservantes. Nato Peixe. Qualidade e economia. Na Forte Car Automecânica, você encontra serviço completo para diesel e gasolina, com mecânica em geral, alinhamento e balanceamento para garantir segurança e desempenho. E mais, uma loja completa, com óleos e produtos automotivos de qualidade. Tudo isso com atendimento de confiança no endereço certo para você. Avenida Governador Milton Campos, 2898, Guanhães. Forte Car Automecânica. Seu carro merece o melhor. Estamos de volta com o nosso programa Pelos Vales de Minas e é claro que eu quero pedir vocês para seguir nossas redes sociais e também mandar sua mensagem no WhatsApp. Tá muito bom saber onde é que vocês estão nos assistindo, tem gente mandando foto da televisão e é muito carinho. Muito obrigado a todos vocês que têm mandado mensagem. O nosso número está aqui embaixo, nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Então siga, compartilha e entre nós também no canal nosso YouTube, lá tem conteúdos exclusivos. Então vamos continuar essa história pela cidade de Guanhães. No primeiro bloco nós começamos a assistir o documentário produzido pelo Natanael Gonçalves sobre o Parque Municipal do Candongas, a qual contou a história desse lugar tão importante para a cidade de Guanhães. A história do Candonga não começou apenas como parque estadual. Suas origens remontam a séculos atrás. Provavelmente, essa pessoa que foi sepultada em 1836 estava aqui, se não era mineiro, se não era brasileiro, chegou aqui por volta de 1700. Em 1700, a gente sabe, Guanhães tinha no máximo o ouro de aluvião, né, que vinha na exploração das almas, que não tinha mina, era beira de rio. Parece que Minas Gerais era toda nessa mina, e vinha seguindo, né? Seguindo os rios, os cursos dos rios e localizando. Quando acabou lá, né? Veio a mineração do Candonga, que aí já era de mina escavada. Entrar por essas cavernas é como ingressar em um túnel do tempo, com destino a um passado que remonta aos livros de história. Aqui, no auge do ciclo do ouro, ingleses instauraram uma era de extração que deixou marcas profundas na paisagem e na alma deste lugar. Fundada em 1834 por Edward William Lodge, a Candonga Gold Mining operou por poucos anos. Mas as marcas históricas remetem a perigos inimagináveis e privações indescritíveis. Truro, Inglaterra, 4 de outubro de 1850. O ouro é disseminado através da rocha e nos fios e massas curtas e desconexas e incrustadas, formando partes integrantes dos estratos, ou dispostas em veios ou massas semelhantes a veios, como é o caso de Candonga, Morro Velho, Congo Soco, Cocais e Bananal. O autor nunca viu um veio cruzado regular em nenhuma parte do Brasil, mas foi informado pelo inteligente engenheiro alemão Sir von Helmholtz que largos veios cruzados de granito atravessavam um veio de ouro em Candonga. Com a ajuda das contas estatísticas de Estwich, ele estima o número de trabalhadores empregados na extração de ouro em cerca de 13 mil, dos quais talvez 10 mil são escravos, e o restante são homens livres. Parece que cada pessoa coleta, em média, apenas cerca de 20 libras esterlinas em ouro no ano.
Um retorno tão pequeno há muito deve ter levado ao abandono desta atividade. Não fosse, a forma extremamente barata como os nativos e os seus escravos são sustentados. Após quase 200 anos desativadas, as antigas minas de ouro viraram um refúgio para a biodiversidade. Pequenos anfíbios se aproveitam da umidade do solo. Não muito longe dali, a cadeia alimentar nos mostra estar em seu perfeito equilíbrio. Uma jararaca, em busca de seu alimento em meio à escuridão. Em outra caverna, morcegos povoam um enorme salão subterrâneo, que mais parece um cenário medieval. O espetáculo fica por conta dos raios do sol. Basta ser paciente e esperar a hora certa. Hoje, enquanto caminhamos pelos mesmos trilhos percorridos por nossos antepassados, somos confrontados com uma realidade inegável. A necessidade de proteger e preservar este tesouro histórico e natural. Para mim foi uma surpresa, porque eu não esperava que durante essa produção fôssemos descobrir lugares tão únicos, tão preservados e ao mesmo tempo tão próximos aqui de nós. Eu acho que poder imergir em tudo que o parque representa, tanto em suas riquezas naturais, quanto em toda a história que o Candonga tem para a nossa região, eu acredito que é uma experiência que todo goianense deveria se permitir. Uma questão que eu acho bem curiosa é que, às vezes, quando vem pessoas de fora visitar Guanhães, que a gente vai em algum ponto desses, eles ficam alucinados com a beleza do lugar. E aí fica assim, por que não faz um parque? Por que não faz isso e tal? A gente só preserva aquilo que conhece. A gente só ama aquilo que conhece bem. Então essa que é a importância. Nós temos que conhecer nossa história, registrar nossos registros de todas as formas possíveis. É isso. Cicobi Credisemi. Você ajudou a construir mais de 289 milhões de reais de economia gerada na região em 5 anos. Mais de 5 milhões de sobras devolvidas aos nossos cooperadores em 2025. Nascemos em Guanhães, crescemos com você. Nato Peixe. Desde 1985, produzimos com o mais alto padrão de qualidade pescados e frutos do mar. Com garantia de fiscalização federal, nossos produtos são naturais e sem conservantes. Nato Peixe. Qualidade e economia. Na Forte Car Automecânica, você encontra serviço completo para diesel e gasolina, com mecânica em geral, alinhamento e balanceamento para garantir segurança e desempenho. E mais, uma loja completa, com óleos e produtos automotivos de qualidade. Tudo isso com atendimento de confiança no endereço certo para você. Avenida Governador Milton Campos, 2898, Guanhães. Forte Car Automecânica. Seu carro merece o melhor. A matriz de São Miguel guarda séculos de fé e devoção. E é aqui que Adriano nos revela curiosidades sobre a construção, a religiosidade local e os eventos que marcaram o calendário da cidade. Então, a primeira igreja
erigida em Guanhães é a igreja em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, né, que é lá no Alto do Rosário, ela já não existe mais. E o mesmo Dom João VI, príncipe regente Dom João VI, que havia feito um decreto de guerra ofensiva aos índios indígenas guanaãs em 1808, ele faz um outro decreto, na verdade é uma carta régia, solicitando a construção de uma igreja, que é a igreja matriz de São Miguel e Almas do Aricanga. Aqui era a freguesia de São Miguel e Almas do Aricanga, que depois passou a ser Guanhães, né? Então essa igreja, ela tem várias curiosidades, né? É a igreja matriz, é a nossa igreja matriz, que tem altares muito interessantes, que tem características do barroco, mas os altares não são do século XVIII, são do século XIX. E ela também tem duas fases, né? Uma curiosidade boa é você observar que essa igreja ela teve duas torres laterais e que, com o passar do tempo, muito provavelmente, atribui-se a retirada das duas torres laterais a ação do tempo, né? As intempéries, os cupins foram corroendo e aí nenhuma determinada reforma resolveu-se colocar uma torre só ao centro. Então você pode até observar que a portada principal, que é o pórtico principal, ela tem um arqueamento que nós chamamos na arquitetura de restauração, arco abatido, que é um arco que não é pleno, ele é mais abatido, é um arco mais colonial. As janelas, as três janelas acima do frontão, da porta principal, elas são com um arco gótico, tem um arqueamento pontiagudo, né, dada a esta reforma, né? Durante essa reforma, que retirou-se duas torres das laterais e colocou uma ao centro, a torre também tem o mesmo arqueamento de janelas, das três janelas sobre a porta principal. Então ela tem uma mistura de estilos, né? O estilo barroco, características do barroco, o arco abatido, as janelas laterais são em arco abatido, a porta também, e o fundo, a torre atual tem um arqueamento neogótico. Na verdade não é gótico, né? É neogótico porque o gótico mesmo puro ele não existe assim no Brasil. Então não temos assim uma data precisa de quando ela foi realmente finalizada. Temos a data precisa de quando ela foi iniciada, né? E essas datas também precisas das reformas nós não temos. Temos uma reforma grandiosa que foi feita na década de 80, liderada pelo Sebastião de Sena, que é um guaianense muito engajado nos processos de preservação de memória e tudo mais. E foi nos meados de 1987 que a gente viu a necessidade de chamar para perto, chamar a comunidade para acolher, para acudir esse templo que estava querendo ruir. Paredes, telhado, não foi fácil, mas conseguimos, com as graças de Deus e apoio de toda a comunidade guaianense, a gente conseguiu naquela época angariar algum recurso e iniciar a reforma da Igreja Matriz de São Miguel e Almas, em 1987. Aqui, nós tivemos, durante 11 meses, mais de 69 pessoas trabalhando, inclusive menores de idade. Foi 11 meses de luta, de trabalho, e que a gente percebeu a Igreja Matriz sendo totalmente reformada. Paredes existentes, todas de enxumento, protegidas com acha de braúna. Restauramos a igreja e, em 1988, mais ou menos em março, a gente entregou esta igreja totalmente restaurada e pintada. E hoje
a gente vê a igreja segura, a igreja totalmente recuperada. Foi aplicado aqui, com recursos da comunidade, mais de 400 mil, na época, eram cruzados, exclusivamente com a ajuda da comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Pequena por fora, grandiosa em significado, a Capela Nossa Senhora do Carmo é uma construção mais antiga da cidade. Adriano nos leva até esse templo de fé e nos conta a história que atravessa gerações. Bom, a história aqui da Capela Nossa Senhora do Carmo é uma história bem curiosa e bem emblemática, né? Tudo começa em 1920, quando Monsenhor Antônio Pinheiro Brandão, era vigário aqui de Guanhães, ele percebe que não havia assistência em saúde aqui na cidade e nem tampouco para a região. E ele, como filho do Cerro, e lá no Cerro havia já a Santa Casa do Cerro, conhecedor da Santa Casa de Misericórdia de Diamantina, ele resolve construir aqui do lado dessa capela, o primeiro hospital de Guanhães, que foi a Santa Casa de Caridade, né? Prédio este que, por mãos e ideia da Albina, atual provedora do hospital, que tem feito um relevante trabalho. Depois de 100 anos de Monsenhor Pinheiro, ela está sendo a nossa grande esperança, né, dessa ascensão em saúde que está acontecendo hoje na cidade, né? Então esse prédio, que era da Santa Casa, o primeiro hospital, já está com um projeto pronto para reconstruir o primeiro hospital de Guanhães, tornando o prédio um museu, tanto para contar a história da saúde em Guanhães, quanto para contar a história da cidade, né? Então é uma ação conjunta da Prefeitura, por meio do Evandro Lotti, prefeito, e o Renan, secretário de Cultura, a Albina, provedora da Santa Casa. Eu entro como curador do patrimônio histórico do hospital, nessa empreitada, né? Com muito orgulho, e nós vamos reconstruir esse prédio. Mas é isso, a história dessa capela, ela se confunde, ou se mistura, ou se complementa com a história da saúde em Guanhães. Além da história da saúde, né, contada por meio desses prédios históricos que são a Santa Casa aqui do lado e a Capela Nossa Senhora do Carmo, que é essa aqui, nós temos uma curiosidade muito grande em relação a esse altar. Esse altar é um altar estilo rococó, que ele não é do mesmo período da construção da capela. Ele é um remanescente de uma igreja que já havia sido demolida em Cerro, e o Monsenhor Pinheiro, à época, consegue este altar, que lá era um retábulo lateral, e tornou-se aqui o altar principal da capela, né? Então ele traz esse altar em 1920, veio em lombo de burro, né? Não havia nem estrada na época, e permanece aqui até que na década de 70, a capela em ruínas, na época resolvem doar este altar para um filho de Guanhães que já morava fora, morava em Lagoa Santa, e ele leva esse altar para Lagoa Santa, para uma residência particular. As pessoas reclamaram a ausência da peça, e ele retorna, mesmo ainda na década de 70, porém retorna desmontado, faltando peças. E aí algumas senhoras religiosas e cuidavam muito do patrimônio, Dona Carmen, Dona Neizinha, Dona Cirma, elas resgatam essas peças desmontadas e guardam por 15 anos na Vila São Vicente. Quando chega na década de 90, eu, Adilson Mourão, Wander Santana, que estávamos à frente do Centro Cultural, resolvemos restaurar a capela, com o apoio da comunidade, que não tinha recurso público.
A prefeitura entrava, assim, vamos fazer justiça, com parte do material para a restauração na época. A Santa Casa do lado já havia sido demolida, então nós queríamos resgatar apenas o prédio da igreja. Surpresa foi nossa que a dona Carmen passa aqui e fala, olha, o altar está guardado. Nós não sabíamos. Que legal. O altar estava guardado, porém ainda faltando peças. Foi quando descobrimos que em Lagoa Santa esse altar havia sido devolvido na década de 70, mas voltamos na década de 90, nessa mesma fazenda, nesse mesmo sítio, e resgatamos alguns restos do altar que ainda tinham ficado para trás. E aí, desta monta, dessa história toda, esse altar ficou na Casa de Cultura guardado, muitos anos, até que chega em 2014, uma mineradora que está aqui na cidade, patrocina a restauração definitiva desse altar, e em 2015 ele volta para o seu local, depois de uma saga gigantesca. Erguida por volta de 1917 pelo mestre de obras Silvério Vitarelli, a edificação que hoje abriga a Secretaria Municipal de Cultura de Goiás já foi a antiga cadeia da cidade. Ali, entre paredes centenárias, onde se fazem oficinas, encontros e memórias cultural. A Casa Cultural Laerte Beto é um convite a olhar ao passado, transformando o presente cultural de Goiás. Esse prédio ele é em estilo, nós chamamos de estilo eclético, né? E uns falam que ele tem característica do neoclássico, mas tem sim, para mim tem um pouco de característica do neoclássico, mas ele é classificado como eclético. Enfim, a cadeia pública, essa cadeia pública, né? Foi cadeia pública no passado, que era instrumento de aprisionamento, tornou-se um instrumento de libertação, né? Aprisionavam-se pessoas e hoje libertam-se ideias. Então ela tem esse simbolismo muito grande para nós. Foi inaugurada no ano de 2000, né? E hoje ela é muito bem dirigida pelo secretário, super competente, meu amigo, Renan Ribeiro, né? Que muito tem honrado a Secretaria de Cultura e a Casa de Cultura com um trabalho belíssimo que ele vem desenvolvendo na prefeitura, junto com o prefeito Evandro Lotti, né? Dentro da Casa de Cultura você tem um mini museu, são vários aparelhos que você pode ver. Tem alguns que eu tenho familiaridade nele, mas tem alguns que eu nunca vi. Tem evolução aqui dos videocassetes, tem as televisões, mas tem essa parte que eu particularmente gosto muito, que é os toca-disco. Tem vários discos antigos. Tem um aqui, ó, que está funcionando ainda, mas tem um que me remete muito à minha infância, que é esses pequenininhos aqui, ó, que eu acho muito bonito, muito legal. E também tem aquelas partes onde chama a nossa atenção, que são as câmeras antigas, os vídeos. É muito interessante, mas eu quero que vocês venham aqui comigo ver isso aqui, ó. São as máquinas de escrever de antigamente. Até pouco tempo as pessoas usavam as máquinas de escrever. Tem o mimeógrafo, muitos meninos não sabem o que é isso, o mimeógrafo, onde rodava as provas. Tem os videogames. Gente, o meu sonho era ter um videogame desse aqui. Depois passou para o de cá, e aí já foi a evolução, que era de DVD. E era a sensação do momento. Venda com essas máquinas, para sair um papelzinho, gente, é muito legal você acompanhar a evolução desses esses equipamentos. Tem os telefones. Agora tem um telefone aqui que eu preciso mostrar para vocês, que é esse telefone aqui, que é um formato de um sapato. Eu nunca tinha visto. É a primeira vez. É muito interessante. Oi! Uma outra coisa que muitas pessoas não sabem é esse projetor aqui, ó. Antigamente a gente não tinha esses data show, não tinha telão de LED, usava esse projetor que colocava uma lâmina aqui para poder jogar as projeções, as letras das músicas, e é muito bom ver. E também tem um aparelho de ponto antigo, hoje é tudo na digital, tudo moderno, mas assim, remete a algo muito legal. Você vê a evolução desses equipamentos
Quando a gente estava mexendo, que eu fui dessa época aqui do fax, a gente não imaginaria que passaria alguns anos, iria ser peça de museu. Então, daqui a um tempo, esse telefone que a gente usa vai estar ali, ó, na peça de museu. Cicobi Credisemi. Você ajudou a construir mais de 289 milhões de reais de economia gerada na região em 5 anos. Mais de 5 milhões de sobras devolvidas aos nossos cooperadores em 2025. Nascemos em Guanhães, crescemos com você. Nato Peixe. Desde 1985, produzimos com o mais alto padrão de qualidade pescados e frutos do mar. Com garantia de fiscalização federal, nossos produtos são naturais e sem conservantes. Nato Peixe. Qualidade e economia. Na Forte Car Automecânica, você encontra serviço completo para diesel e gasolina, com mecânica em geral, alinhamento e balanceamento para garantir segurança e desempenho. E mais, uma loja completa, com óleos e produtos automotivos de qualidade. Tudo isso com atendimento de confiança no endereço certo para você. Avenida Governador Milton Campos, 2898, Guanhães. Forte Car Automecânica. Seu carro merece o melhor. Do alto, abençoando Guanhães, Cristo Redentor. Monumento que virou símbolo da cidade, onde o historiador nos convida a refletir sobre a fé, tradição e pertencimento. Esse Cristo aqui, que é um monumento religioso, né? Ele tem algumas histórias curiosas também, né? Uma delas foi a ideia inicial. O José Natan, ele é caminhoneiro, é aqui da cidade de Guanhães, mais especificamente do distrito de Correntinho, né? Ele fez uma doação, comprou essa imagem, comprou uma outra imagem, não essa, e fez uma doação para a Igreja Católica na década de 90. Aí aconteceu que alguns vândalos vieram e vandalizaram a imagem. Era uma imagem, um crucifixo com a imagem do Cristo de 4 metros de altura, e houve um vandalismo dessa imagem, né? Quebraram ele todo, desmontaram, quebraram, e as peças ficaram espalhadas aqui pelo chão. Nessa mesma época eu estava lá como secretário de Cultura, e chega lá no meu gabinete duas figuras aqui de Guanhães importantes, o Geraldo Mataburro e o Salvador do Duca Braga, e saudoso Salvador, né? E falaram comigo que a imagem do Cristo tinha sido vandalizada. Eu não sabia. E pediram para a gente construir alguma coisa pela prefeitura, algo que substituísse. Com o passar do tempo, folheando uma revista que chamava Fornecedores Municipais, eu achei um Cristo sendo construído em Patrocínio, Minas Gerais. Liguei para a prefeitura de Patrocínio, isso era 1994, e eles me forneceram o endereço da fábrica, que era Ivo Papais e Companhia, uma fábrica de Campinas, São Paulo, né? Que nos forneceu 3 imagens como opção. Uma imagem de 4 metros, uma imagem de 8, uma imagem de 12. Na época, a prefeitura fez a doação do valor da entrada da peça, e o restante nós arrecadamos na comunidade. A Igreja Católica, e junto com mais uma comissão de 10 pessoas. Eu fazia parte dessa comissão. Se eu falar o nome de todos, é perigoso eu esquecer de alguém, né? Mas um deles era o Padre Sancler, era da Comissão Monte Cristo, chamava Comissão Monte Cristo. Reuníamos toda quinta-feira na minha sala para a gente mostrar como que estava a arrecadação, né, para pagamento da imagem. A imagem chega, pagamos a imagem, ela chega, o próprio José Natan doou o transporte de Campinas até aqui, teve uma chegada festiva, mas a imagem chega desmontada em 110 peças, tinha que montar, né? Eu saí, enfim, da prefeitura em 1996,
e passei a responsabilidade da construção para o Sebastião de Sena. Então, o Sebastião de Sena pegou as peças e erigiu o Cristo como ele é hoje. Depois de ouvir todas as histórias que Adriano trouxe para nós através do estudo que ele tem feito sobre a cidade, é hora de conhecer um pouco mais sobre o Adriano. Eu sou nascido aqui em Guanhães e por isso eu tenho essa paixão muito grande pela cidade, né? Nasci aqui, mas a minha relação com a história, embora hoje eu seja psicólogo, estou atuando na psicologia, mas eu tive uma outra formação anterior à psicologia que foi restauração. Então eu não só morei em Diamantina num determinado período, estudei lá no Colégio Tiradentes, quanto depois eu fui morar em Ouro Preto. Então a minha relação com Minas Gerais, com os processos históricos é muito forte, é muito grande. Eu fiz curso de restauração, depois fiz pós-graduação em ensino de artes visuais pela UFMG e posteriormente fui para Valadares, né, fazer um curso de psicologia. Então eu tenho essa relação estreita com as áreas das artes de um modo geral e também com a história, né? É isso. Ao longo dos lugares onde nós passamos aqui na cidade, você falou, você contou algumas histórias, mas o que mais te tocou procurando mais, estudando mais sobre a história da cidade? Bom, o que mais fica para mim dessa pesquisa toda é o que a gente chama de bravura, né? A coragem das pessoas de, em vários momentos históricos pelos quais a cidade passou, sempre a cidade se reinventou de alguma forma, né? Então, fazendo um apanhado geral, também fiz uma reflexão, né, de que essa vocação minerária, que a cidade nasce por uma vocação minerária, né, no caso a mineração do ouro, né, essa vocação ela retoma agora, ela é retomada agora, haja vista as mineradoras que se aportaram já em Guanhães, já estão em funcionamento há muitos anos e novas prospecções minerárias já estão acontecendo, né, então é uma cidade que sempre se reinventou, né, pela força do seu povo, pela bravura de seu povo, pela bravura da ancestralidade dos índios guanaãs, que eles, acredito eu, que de alguma forma isso permanece, né, nos ares da cidade, né, e também pela bravura dos primeiros habitantes que aqui se aportaram e permaneceram e construíram essa bela cidade, que é a maior daqui da região e tem um futuro promissor. E quando sai o filme? Esse filme está previsto para sair agora em novembro, né? Tivemos alguns pequenos atrasos, mas não são atrasos. São, na verdade, novas descobertas que vão sendo, que vão acontecendo e que nós vamos incorporando aos poucos. Então é um trabalho feito com muito cuidado, com muito critério, com muito respeito à memória das pessoas, e eu tenho como parceiro o Natanael Filmmaker, né, que não só ele é o cinegrafista, mas o editor dessa obra de arte que nós vamos entregar para a cidade. Obrigado por ter passado um pouco do seu conhecimento aqui no programa Pelos Vales de Minas, e eu tenho certeza que esse filme vai ficar sensacional, porque você fala da cidade não somente como historiador, mas com paixão pela cidade. Guanhães é feita de histórias vividas. Hoje vamos ouvir quem viu a cidade crescer, quem carrega na memória o tempo que passou, cada voz um pedaço do nosso passado e do nosso presente. Eu nasci em Guanhães, em São João Evangelista. Eu mudei para aqui em 62, né? Quer dizer que foi no princípio, né? Eu devia ter uns 40 anos por aí, né? Que eu já tinha 2 filhos, né? Casei com 22, já tinha 2 filhos. Tem o Humberto, que é o primeiro, né? O Evaldo, a Dulcilene e o Gleito. Dona Dina abre o acervo de suas fotografias, onde ela guarda não apenas lembranças pessoais, mas também a memória viva da cidade. Cada foto revela um tempo em que tudo era mais simples e os encontros familiares eram mais constantes.
Hoje ela já é casada, já tem filho, fazendo até medicina, mas é a primeira sobrinha que eu tive. Ela nasceu aqui, tudo era eu. Tudo que precisava de com ela era eu ficar com ela, bem. É uma sobrinha assim que é íntimo da gente, né? Muito, muito. E também sempre os primeiros sobrinhos, a gente carinha mais. Vai. Não Qual é o é? nome dela? Adriane Caldeira Rezende. Entre a viagem ao passado e as esperanças para o futuro, fica a certeza. Guanhães é feita de histórias e cada morador é parte viva nesse processo de construção e prosperidade. Aqui é uma cidade bem menor. Essa avenida do mercado aqui não tinha avenida, era tudo pastagem. Não tinha esses bairros, Colina 1, Colina 2, nada. Aqui é um centrozinho aqui. E o senhor viajou muito por esse Brasil afora? Viajei bastante. Trabalhando com o quê? Com fazenda. Eu já comprei 22 fazendas e já vim. Ali tinha a casa do meu pai e um pastinho fundo. Eu arreava a mula lá e vim. Soltava o pastinho. Tinha dia que ela dormia arriada. Eu lembro que fosse hoje. Eu deixei a mula arriada aí no pastinho, aí em casa, no terreiro. Quando eu cheguei, não achei a mula, roubaram a mula. Foi achar em Virgem, parece que eles roubaram ela só para andar. Foram largar, deixaram a mula em Virginópolis. Bem-humorado, seu Rumanu relembra dos momentos de descontração e dos famosos bailes de Guanhães. E como todo bom boêmio, ele não esconde os tempos de diversão na famosa zona da cidade. É um clube que a gente tinha. Um clube? É um clube. Diz que todo domingo tinha hora dançante. E eu participava. Guanhães Clube. Guanhães Clube. É música antiga, né? Música antiga. O senhor participava? Bolero, tango, samba. Gostava de dançar? Demais, gostava. Com orgulho, ele exibe seu balandral, uma vestimenta típica usada por membros da maçonaria, e revela um pouco de sua vivência na instituição. Eles me determinaram para fazer uma entrevista com o moço em Virginópolis. Então eu cheguei, fui perguntando elas coisas, depois eu perguntei assim, escuta aqui, você tem fé em Deus? Ele não. Eu perguntei não? Não. Foi cortado, disse não vai entrar para a maçonaria nunca na vida. Aí acabei de fazer umas perguntas e tal, entreguei para o venerável. O venerável é o chefe. O venerável olhou e falou assim, infelizmente o rapaz não pode ser maçom. Ele não tem uma religião, não tem jeito. Mas afinal de contas, cuidado. Ele falou isso achando que o maçom era uma coisa que não tinha religião. Depois houve outro pedido para ele, eu voltei. Aí ele virou e disse, senhor Amado, eu falei para o senhor que eu achei que a maçonaria era diferente e tal, que não tinha religião. Aí foi um dos maçons bons na cidade. Toda entidade que existe no mundo tem gente boa e gente péssima. Na maçonaria é muito escolhida, mas já entrou muita gente que já teve que... Quanto tempo que o senhor participou, seu Romanu? Participei muitos anos. Eu ainda tenho um balandrala aqui, você quer ver? Quero, por favor. Entre o trabalho no campo, a vida social intensa e as tradições, seu Romanu testemunhou o crescimento de Guanhães, que completa 150 anos de emancipação, preservando memórias e renovando esperanças. Histórias como a desse simpático senhor fazem parte do patrimônio vivo de Guanhães, uma cidade que celebra o passado para continuar construindo o futuro. Eu agradeço muito a cidade, agradeço quem eu conheci aqui e que estão vivos, não é? Até que Deus me chame. Com 82 anos de vida, Teodora Firmino de Paula Silva traz no rosto a leveza de um sorriso encantador. Mãe de 10 filhos, avó de 18 netos e bisavó de 3, ela relembra a infância e a chegada a Guanhães há mais de 2 décadas,
cidade que hoje ocupa um lugar especial em seu coração. A minha infância foi uma infância muito boa. Meu pai era uma pessoa muito instruída, nos instruiu com muito amor, com muita dignidade. Estudamos primeiro estudando na escola municipal, Ângelo Miranda, em Serra Azul de Minas. Eu me formei da 5ª série, porque naquele tempo não tinha, outros recursos. Aí eu comecei a dar aula, com a 5ª série eu comecei a dar aula, dei aula uns anos, depois eu quando fiz 20 anos eu casei. E aí eu parei de dar aula porque comecei a ganhar os filhos, que quando eu fiz 38 anos eu tinha ganhado os 10 filhos. Gostei das pessoas, fiz amizade. E eu Deus de menina e eu tinha aquele sonho de viver sempre escrevendo, E isso foi me incentivando e graças a Deus eu sinto muito bem aqui. Goianense de coração, Dona Teodora acompanha de perto as transformações do município. Entre elas, comemora as recentes obras do poder público que trouxeram mais qualidade e mobilidade urbana para a cidade que escolheu viver. Apesar de muitas coisas, muitas evoluções que eu tenho presenciado, agora eu estou presenciando o asfalto na cidade, que está engrandecendo muito a nossa cidade, Porque aquelas pedras eram castigo, Além da família numerosa e do carinho por Guanhães, Dona Teodora cultiva um amor especial pela escrita. É nas palavras e na poesia que ela traduz sentimentos e eterniza lembranças, revelando a sensibilidade de quem enxerga a vida com ternura. Meu pai vivia sempre escrevendo, E sempre escrevendo versos, prosas. Eu era menina muito pequena ainda, mas ficava prestando atenção naquilo e pensando, será que um dia eu também vou conseguir? E fui crescendo e comecei a escrever. Fui escrevendo, escrevendo e ficando para mim sozinha, Mas depois que eu conheci o grupo da ABC, aí eu desenvolvi com a ajuda, com o incentivo do Alisson Nascimento e da Marizélia Martins, eu conseguia pôr em prática as minhas poesias, e inclusive dia 10 de novembro, se Deus quiser, eu vou lançar meu livro. Mas há quem se engane em pensar que o talento dela está apenas na escrita. Dona Teodora mostra com orgulho a antiga máquina de costura e compartilha a rotina simples do dia a dia, marcada pelo cuidado e pela dedicação. Com a sabedoria de quem já viveu mais de 8 décadas, ela reforça a importância dos sonhos, da valorização, a educação e do amor por Guanhães, cidade que agora celebra 150 anos de história. Um lembrete que eu deixo para os jovens é para eles prestar atenção na vida hoje, porque hoje eles são jovens, mais tarde eles vão ser idosos, então o idoso precisa de compreender que ele já foi jovem, e então os jovens eles têm que saber que eles têm uma conta a acertar com a vida, porque a vida não é só juventude, a vida tem que ter responsabilidade, e eles, para eles terem uma velhice saudável, eles têm que ter uma juventude sadia. Cicobi Credicem. Você ajudou a construir mais de 289 milhões de reais de economia gerada na região em 5 anos. Mais de 5 milhões de sobras devolvidas aos nossos cooperadores em 2025. Nascemos em Guanhães, crescemos com você. Ao longo desse programa, visitamos as raízes da cidade de Guanhães. Conhecemos a história da matriz, símbolo de fé e resistência que atravessou gerações, sendo parte do cotidiano da memória de Guanhães. Passamos também pela Casa de Cultura, espaço que guarda e compartilha nos saberes a expressão dos sons de nossa gente. Assistimos o documentário do Parque Estadual da Serra da Candonga, que nos levou a mergulhar nas tradições vivenciadas do nosso povo, uma janela aberta para o passado, que ainda pulsa. E ouvimos moradores verdadeiros guardiões da história viva da cidade. Suas lembranças são como raízes que mantêm de pé a árvore do tempo. Hoje celebramos 150 anos de Guanhães, uma cidade feita de fé, cultura, luta e afeto. Que esse marco nos inspire a valorizar nossas origens e construir juntos um futuro ainda mais de pertencimento e de memória. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio daqui da cidade de Guanhães.
Semana que vem teremos o segundo episódio falando sobre a cultura dessa cidade tão incrível. Então, espero vocês sábado, a partir de meio-dia, aqui na Tela TV Leste Record. Aguardo vocês. Pelos Vales de Minas, onde coração e tradição andam juntos. Até semana que vem.